E o ecossistema de gestão, ele nasceu puramente através da nossa necessidade. Então, eu estou na Dasoft já fazem 7 anos, e quando há uns 5, 6 anos atrás, a gente utilizava diferentes sistemas para gestão. Então, o time comercial lá do Gabriel tinha um CRM de mercado, o pessoal do setor financeiro usava outro produto, o pessoal do suporte, né, não tinha o Wagner, infelizmente, na época, mas eles usavam um helpdesk de mercado, e eram bons sistemas, né, eles até nos atendiam, mas a gente tinha alguns problemas com eles. O primeiro era o custo, né, a maioria, né, desses bons sistemas de mercado, eles são em dólar, né, então já era caro na época, hoje seria muito pior. E a gente tinha o problema da falta de integração entre esses sistemas. Então, o helpdesk não conversava com o CRM, né, então quando o pessoal do comercial, às vezes o cliente ligava para o comercial não tinha nem noção do que estava acontecendo, né. E aí, por assim dizer, o financeiro também, e aí ficava aquele troca-troca na empresa, né, a nossa comunicação falhava muito na época por falta de integração. Então a gente falou: "Vamos desenvolver, né, por que não desenvolver, já que a gente tem essa força de desenvolvimento em casa", né, a gente bateu lá na porta do Jeff e falou assim: "Jeff, a gente quer um CRM, né, a gente quer um helpdesk, se vira". Brincadeira, não foi assim. Mas a gente começou a entender que a gente precisava de um sistema personalizado, né. E um ponto interessante da gente falar, é o que o Samuel falou ali do tripé, né, do atendimento, que é processos, pessoas e tecnologia, né. A gente olha, às vezes, para o cenário da empresa e a gente tem boas pessoas, né, a gente tem processos, mas se a tecnologia também não está integrada, ela barra o crescimento da empresa, né. Então a gente não conseguia evoluir nos processos, porque a tecnologia não nos permitia. Então esses 3 pontos foram cruciais para a gente desenvolver todo esse ecossistema que vocês estão conseguindo ver. E aí a gente desenvolveu o nosso helpdesk, que é o Waysales, o nosso CRM, que é o Waysales, o Wayfinance, que é o gestor financeiro, a gente tem o Waytasks, que é o gerenciador de tarefas e projetos, e por último o Waychat, que eu acredito que a maioria aqui já conhece, já deve ter recebido um e-mail meu, e se não conhece, hoje a gente vai ver na prática. E o legal, né, nesse processo de desenvolvimento, como eu disse, já fazem 5 anos que a gente desenvolve esse ecossistema, a gente notou que não era uma dor da Dasoft. Não era só a Dasoft que sofria por falta de integrações entre os sistemas, uma falta de comunicação unificada na parte de gestão. Era um problema do mercado, né. Então a gente falou: "Bom, se o produto funciona tão bem para a Dasoft, ela vai funcionar para o mercado". Então é uma tecnologia para todos, e não só para os nossos clientes, mas pode servir como um portfólio para os nossos clientes, né, um produto para o portfólio. Então hoje todo esse ecossistema do Whey é uma solução multi-tenancy, né, uma plataforma já multi-tenancy, ou seja, né, vocês que usam nossos produtos de telecom sabem, né, como funciona. Você pode gerenciar diversas empresas numa única instância. E também agora o Whey é o white label, né, ou seja, você consegue vender com a sua própria marca, personalizar com o logo da sua empresa. Então toda essa suíte de gestão já está disponível no modelo white label, né, para que vocês consigam usar como, um produto no portfólio, né, consiga entregar para os clientes toda essa suíte de gestão, e comunicação que o Samuel apresentou. E agora, eu vou falar um pouquinho de cada módulo para vocês conhecerem a fundo, né. E o que é legal a gente notar aqui é que o Whey, embora seja um ecossistema 100% integrado, ou seja, todos os módulos se conversam, né, muitos possuem até informações, espelham informações entre si para que todos os departamentos da empresa estejam cientes, ele também pode ser usado apartado. Ou seja, se eu quero usar só o CRM, eu consigo modularizar o sistema, né? Então vamos supor, vocês estão vendendo esse produto, um cliente só quer a parte financeira e de vendas. É possível você fazer esse tipo de configuração através das permissões de gestão. Então vamos começar pelo Waydesk. Se você já conversou com o nosso time de suporte, você provavelmente interagiu com o nosso helpdesk. Ele é um controle de tickets, né, que a gente está vendo a tela principal dele. Ele faz essa gestão, de tickets
por filas, né, seja ela de prioridade, seja ela por departamento, por equipe, dentro dos padrões e políticas de SLA que você escolher, né. Na Dasoft nós temos a nossa política e personalizamos o sistema para que ele obedeça essa política. E além disso, dentro da Dasoft, por exemplo, nós temos diversos departamentos da área técnica, e cada área possui uma política de SLA diferente. E o sistema permite que você personalize, ele é flexível o suficiente para você personalizar cada política de SLA para cada departamento, time ou equipe que você tiver. Aqui agora a gente vai ver um pouquinho como é dentro desse chamado. Você entra, você consegue ver todas as interações que houve nesse chamado e consegue reclassificá-los se for necessário. Então, para você que é gestor, consegue visualizar quem fez essa interação, quando fez e por qual canal. Porque além de você estar atendendo o seu cliente, seja ele por qualquer fila que ele tenha entrado, por qualquer departamento, o eSales ele atende hoje através de telefone, WhatsApp, e-mail e Telegram. Ou seja, né, às vezes tem um cliente que liga para você, fala de um problema, você abre um chamado, né? Ou o cliente mesmo abre um chamado por e-mail. Mas por WhatsApp ele manda uma outra informação. E aí isso começa a virar uma bola de neve, né? Porque ou o cliente abriu 5 chamados diferentes para tratar o mesmo assunto, ou a comunicação vai se perdendo. Ficou uma frase no WhatsApp do vendedor, ficou um pedaço do problema falado por telefone, outra parte relatada por e-mail, e aquilo começa a virar uma bola de neve. Então, o Eidesk, ele propõe, né, a resolução dessas questões através da centralização do chamado. Então, independente de onde o cliente entra por contato, todo toda a interação ela é registrada em um único chamado. Ah, mas o cliente abriu um chamado à parte. A gente consegue mesclar esse chamado e centralizar. Então, independente do canal, toda a interação fica numa única tela. E você consegue consultar, né? Então, aqui, se o cliente entrar através do WhatsApp, vai aparecer o ícone do WhatsApp. Você clica e consegue ver o histórico dessa conversa. Então, fica bem mais simples, bem mais organizado. Outro ponto bacana do nosso helpdesk são os relatórios que ele oferece para a gestão. Então, a gente está falando aqui insistentemente da necessidade de atenção que a gente precisa dar para o atendimento ao cliente, foco no atendimento ao cliente, foco nos processos, foco na gestão, né? Acho que vocês ouviram bastante isso hoje. E o helpdesk ele traz uma visão muito simples através dos relatórios. Então a gente tem aqui chamados por empresa para você acompanhar se a empresa ela tem ali uma média de abrir 2 chamados, geralmente, os seus clientes, mas tem um mês que ele abre 10, 15 chamados. Isso ergue, né, aquele ponto de atenção. Espera aí, tem alguma coisa errada com esse cliente. Eu preciso dar atenção para ele. A gente tem chamados por analistas, então avaliar e como o analista está respondendo, consumo de horas, desempenho por analista. Então, para a gestão isso é fantástico, né? Porque melhor do que você avaliar um funcionário o atendimento do funcionário de uma forma empírica, né, ou por feeling, é você trazer dados reais. Então, olha, você não desempenha bem, você não está desempenhando, você desempenha 30% a menos que os meus outros atendentes, né, por exemplo. Então, isso traz uma métrica muito bacana para a gestão. Chamados por categoria, então você pode começar a categorizar problemas. Estou falando muito de problema, né? Vamos falar um pouquinho de questões melhores. é, Pode categorizar os tipos de chamado e aí você consegue ter uma métrica. Então, tem muito cliente falando sobre treinamento de URA. Então, vamos criar algumas ações para a gente mitigar esses chamados sobre URA, né? Vamos criar uma ação ativa para a gente resolver esse problema. E uma ferramenta fantástica aqui, que é a pesquisa de satisfação dentro do Helpdesk. Então, para medir CSAT, NPS, dentro do Helpdesk vocês já têm essa ferramenta inclusa. Vamos para o próximo. O nosso CRM Way Sales. Então, a maioria aqui eu acredito que seja empreendedor e se preocupe muito, né? Como é que estão as vendas, né? Chega ali de manhã, ou olha no sistema, ou bate na porta da pessoa de vendas, dos vendedores, e perguntam quais são as oportunidades, o que, que a gente tem na mesa. E o Way Sales é o sistema que traz esse dashboard para deixar o Samuel em paz todas as manhãs, porque ele consegue ver como é que estão as nossas vendas através dos nossos múltiplos funis, né? Ou seja,
A gente tem vários funis para medir exatamente como estão as vendas em cada área da empresa, né? Ou para cada produto, né? Isso é totalmente personalizável. Então, o E-Sales, ele dá essa visão para a gente, né? Que é dentro de uma empresa onde a gente consegue ver as interações do cliente, consegue ver o desempenho de cada vendedor também dentro de uma dashboard. E essa dashboard, ela é totalmente personalizada, então você escolhe as informações que você quer ver diretamente. E aqui é uma tela muito importante para nós, que é a nossa visão, é o resumo da nossa visão 360 do cliente. Então, todos os nossos clientes possuem o cadastro no nosso CRM, né? Acredito que a maioria aqui use um CRM para gestão. E se não usa, tá aqui o e-mail. Mas nessa tela a gente consegue ver exatamente todo o momento que o nosso cliente está vivendo com a Dasoft, todo o nosso relacionamento numa única tela. A gente vê aqui no quadrante as interações que os nossos vendedores e time de atendimento teve. A gente consegue ver todos os chamados que esse cliente está tendo em aberto. Ou seja, nosso time comercial acessa o CRM e entende. Esse cliente tá com um chamado aberto, né? Eu vou auxiliá-lo, eu vou entrar em contato com ele. A gente consegue ver como está a situação financeira dos clientes e também os produtos que ele possui, né? Então, olha só, né? Antigamente, lá na Dasoft, onde a gente tinha sistemas descentralizados, né? Utilizava cada um, e para a gente conseguir essas informações poderia levar horas, né? Solicitando a outros departamentos. Hoje a gente tem a visão centralizada 360 do cliente em uma única tela. Né? Isso facilita a nossa gestão, isso facilita as nossas rotinas, não só né, de quem é da gestão, mas do nosso time de vendas, enfim, do nosso time de atendimento. O CRM ele também proporciona bastante automação de processos, né? A gente vai ter futuramente o Whey Process, mas já dentro do CRM a gente automatiza o envio de documentos, né? Então, a formulação de contratos e propostas, ela é feita automaticamente. Assim a gente mitiga qualquer erro que pode acontecer nesse processo, passar um preço errado ou deixar uma cláusula, né, no nosso cliente colocar uma cláusula que não deveria pôr. Então, o vendedor ele para de gastar tempo com documento, com aquilo que não traz dinheiro para a empresa e faz esse envio automático. Só seleciona o nome do cliente, a empresa, né? E qual o produto que ele vai utilizar, e o sistema faz o envio, faz a formulação e o envio desses contratos e propostas automaticamente. A gente tem aqui também relatórios de produtividade de vendedor, então quanto que ele tem vendido, né? Quantas propostas ele emite, quanto ele interage no CRM, quanto né, de recurso financeiro, de carteira ele está trazendo para você. Então, na hora de passar um feedback, não tem coisa melhor do que você mostrar os dados para ele. Falar, ó, você está gerando isso para a empresa, né? O Wayfinance, né, o nosso gestor financeiro, né? Ele faz toda a rotina financeira, né? Ou seja, tem lá dentro contas a pagar, a receber. A gente tem todo o fluxo de caixa. Pode criar, né, centros de custos para você ter um controle melhor sobre cada área da sua empresa. E a gente consegue ver ali de uma forma simples, né? Então, essa parte de rotina financeira, ela é muito fácil, né? Acredito que todos vocês estejam familiarizados. E então, eu vou mostrar um pouquinho de algo que é diferencial dentro do e-finance, perdão, que é a variação de receita por cliente, né? Então, aqui a gente traz um relatório por ano, né? Então, a gente tem 2021, 22, 23, 24, e a gente consegue ver se os nossos clientes estão crescendo dentro dos nossos produtos e dentro da nossa base. A gente consegue ver aqui, ó, verdinho, se ele está crescendo ou se ele não está crescendo. E o que a gente pode fazer para que esse cliente cresça? Afinal de contas, o nosso maior propósito é crescer junto, né? Se o nosso cliente cresce, a gente cresce com ele. Então, a gente tem essa visão, a gente desenvolveu esse relatório exatamente para a gente analisar a saúde da nossa carteira e criar ações estratégicas para isso. E um dos nossos grandes trunfos, né, dentro do e-finance são as nossas integrações com os bancos. Então, hoje o e-finance já é integrado com Bradesco, Itaú, Caixa, e ele faz a emissão automática de boletos. Então, se vocês usam um desses bancos, a emissão é feita através do e-finance e o envio desse boleto também é de forma automática para os clientes. E esse ano a gente se integrou com o banco Asas, né? Que além de fazer essa rotina, é um banco digital, além dele fazer essa rotina de emissão de boleto e notas fiscais, ele faz o envio, né? Possibilita o envio do QR Code Pix, suporta pagamento via cartão de crédito
e faz a baixa automática dos pagamentos, ou seja, né, automatizou ainda mais além do envio e a emissão de nota fiscal, ele faz essa baixa de de pagamentos, né, ou seja, né, a gente deixa o pessoal lá do financeiro pensando no que é mais estratégico, né, e tira essa parte manual que pode gerar erros, deixa para o sistema fazer de forma bem pontual e bem cirúrgica. A gente tem o Atasks, que é o gerenciador de tarefas, e ele é integrado com o nosso helpdesk, ou seja, olha que bacana, quando um cliente abre um chamado, automaticamente uma tarefa é criada para ele. Ele não consegue fechar um chamado se ele não resolver essa tarefa primeiro. Isso traz uma organização, uma facilidade para o funcionário absurda do dia a dia, do que ele precisa realmente resolver. Ele vai resolver os 80% primeiro do mais importante e vai conseguir organizar os 20%, né? E o gestor consegue saber onde ele está trabalhando, né? Ele consegue ter aqui o controle de status, de prazo, quem é o responsável, o timer, né? Ou seja, o tempo que ele está gastando com aquela tarefa, e a gente consegue ser bem estratégico, melhorando a eficiência e a rotina dos nossos funcionários. E por último, o WeChat, que é a unificação, né, de comunicação e o nosso gestor, né, construtor, perdão, de jornadas de atendimento, né. Então aqui vocês estão vendo uma jornada de atendimento que a gente construiu. Parece complexo, mas não é. Ele traz toda a facilidade da construção de jornada, né, ele pode se integrar a outros sistemas legados, e aí a gente consegue construir jornadas via WhatsApp, via e-mail, via SMS, através de uma única tela, né, arrastando e ligando os boxes. Um ponto importante que eu não vou deixar de falar é que nós somos integrados oficialmente ao WhatsApp junto à Meta. Então, isso é um recurso extremamente significativo para a segurança da empresa de vocês, e à tarde a gente vai falar mais sobre isso. E quais são os próximos passos desse ecossistema, né? Em 2025, esse ecossistema vai dar um passo muito grande, onde a gente vai conseguir unificar, integrar todo esse ecossistema, seja CRM, seja gestor financeiro, gestor de projetos, tudo com outros sistemas, né? Então, a gente vai amplificar de uma forma muito mais simples toda a suíte, toda a visão 360 que nós já temos, né? E é importante falar que ele vai ser low code, no code, ou seja, né? A gente, além de dar um passo grande de crescimento na solução, a gente vai trazer mais facilidade para vocês. Então, a parte de integrações vai se tornar muito mais fácil através do Way Process. E eu encerro aqui minha apresentação. Espero que tenha valido para vocês. Qualquer dúvida é só me procurar. Muito obrigada.